Olha, o título desta análise já é uma provocação, né? O fim do DevOps como o conhecemos. Mas pode acreditar, por trás dessa frase de efeito existe uma mudança muito real. Uma evolução da profissão que, sinceramente, muita gente ainda não sacou. Vamos mergulhar em que mudança é essa. Uau! Essa citação que está na tela vai direto na jugular. É uma afirmação bem forte que nos obriga a parar e pensar. O que de verdade significa ser um profissional de DevOps hoje em dia? O que o mercado realmente está esperando? Para a gente conseguir entender essa transformação, nosso roteiro vai ser esse aqui. Vamos começar vendo por que uma era está acabando, depois identificar o perfil que está ficando para trás, definir quem é um novo arquiteto de elite, olhar para além das ferramentas, falar sobre cultura e, no fim, chegar na escolha que todo profissional da área vai ter que fazer. Então, vamos começar do começo, o fim de uma era. Para entender onde a gente está, a gente precisa olhar um pouquinho para trás. O que, afinal, mudou tanto assim no mercado de DevOps? A resposta, na real, saturação. O mercado, sabe, ele ficou lotado de profissionais que sabem operar ferramentas. Isso, que já foi um diferencial, hoje não é mais. A demanda agora é por algo muito mais profundo. Gente que arquiteta sistemas confiáveis, pessoas que realmente impulsionam a agilidade do negócio. E isso nos leva direto a esse perfil que está ficando para trás, o operador obsoleto. É fundamental a gente entender quem é essa pessoa para saber exatamente o que não ser daqui para frente. A diferença aqui é gritante, está na mentalidade. O operador foca no como. Como eu configuro isso, como eu resolvo aquilo, é o perfil bombeiro, que age sempre de forma reativa. Já o arquiteto de elite, ele foca no porquê. Por que o negócio precisa disso? Em vez de ficar apagando incêndio, ele constrói sistemas que nem pegam fogo. A mudança é de reativo para proativo, do tático para o estratégico. E com isso, a gente chega nesse novo ideal, o arquiteto de elite. É esse o perfil que as Big Techs estão caçando, o profissional que não só acompanha as tendências, mas que ajuda a criá-las. E a ideia central que define esse arquiteto é o que a gente chama de comportamento antifrágil. A lógica aqui não é evitar as falhas, é justamente o contrário, é construir sistemas que ficam mais fortes com elas. É sobre criar jeitos de falhar rápido de forma controlada para que o aprendizado seja gigante e o sistema fique cada vez mais e mais resiliente. Mas beleza, não é só uma questão de mindset, né? Essa evolução toda tem que se traduzir em habilidades concretas. Então, vamos dar uma olhada nos 3 pilares do DevOps moderno, que vão muito, mas muito além de só dominar uma lista de ferramentas. O primeiro pilar é observabilidade real. E não estamos falando de ter dashboards bonitinhos para mostrar na reunião. O ponto-chave aqui é transformar dados técnicos, a telemetria, em respostas para o negócio. A performance de uma aplicação, por exemplo, não é um dado técnico, é um indicador de sucesso do produto. Segundo pilar, segurança por design, o famoso DevSecOps. Acabou aquela história de que segurança é uma etapa lá no final, um gargalo antes de ir para a produção. Agora a segurança é código, é algo automatizado e que está junto desde o primeiríssimo dia do desenvolvimento. Virou uma responsabilidade de todo mundo, não de um time isolado. E chegamos ao terceiro pilar, que muita gente aponta como o grande diferencial do momento, FinOps. É a habilidade de olhar para a fatura da nuvem, entender onde dá para otimizar custos e conseguir traduzir decisões de arquitetura em impacto financeiro. É isso que transforma um profissional de tecnologia de um centro de custo para um gerador de lucro. E para não restar nenhuma dúvida do impacto disso, olha esse número. Dominar FinOps pode gerar uma economia de até 30% na conta da nuvem. Isso é um valor real, tangível e que chama a atenção de qualquer liderança dentro de uma empresa. Ok, já vimos os pilares técnicos. Agora vamos para a parte que talvez seja a mais importante e, com certeza, a mais difícil de dominar. A cultura, a mentalidade que de fato separa os profissionais de elite do resto. Essa mentalidade pode ser resumida em 3 passos. Primeiro, empatia. O trabalho é facilitar a vida de quem desenvolve, não criar barreiras. Segundo, usar essa empatia para remover qualquer atrito que não precisa existir. E terceiro, transformar burocracia em código. A ideia é muito simples. Se um processo é manual e repetitivo, ele tem que ser automatizado. Ponto. E essa citação, nossa, ela resume a ideia perfeitamente. No fim do dia, a habilidade de colaborar, de facilitar o trabalho dos outros e melhorar a cultura de engenharia vale muito mais do que saber escrever um arquivo de configuração perfeito. E tudo isso nos leva para a nossa conclusão, que na verdade é uma escolha bem clara, bem urgente.
A escolha final. Essa imagem diz tudo. A régua subiu. Simples assim. Aquilo que há poucos anos era considerado coisa de profissional sênior, saber automação, nuvem, containers, hoje é o básico, é o esperado. Os sistemas ficaram mais complexos e as expectativas do mercado subiram junto. E este slide coloca os dois futuros lado a lado. De um lado, o caminho para se tornar obsoleto, ser um configurador de ferramentas, uma tarefa que a inteligência artificial já está começando a automatizar. Do outro, o caminho para a relevância, ser um estrategista, alguém que entende do negócio e desenha a solução. A pessoa que diz para a IA o que fazer, e não a que é substituída por ela. E a gente termina com essa pergunta, que não é só para constar. É um convite para uma reflexão séria sobre a própria carreira e o futuro da profissão. A escolha entre ser um executor de tarefas ou um arquiteto de soluções é o que vai definir não só o próximo emprego, mas a relevância profissional na próxima década.